Eu não sou influenciadora, não sou política, não falo sobre política, não tenho político de estimação e nem jornalista de estimação. Uso o digital há menos de um mês para me comunicar com pacientes que já são meus, para a gente ter mais uma via de diálogo além do tempo de consulta. Não gosto de polêmica, não gosto de brigar. Mas aconteceu uma situação que me fez mudar. Eu geralmente não gosto de vídeo de react, de comentários sobre vídeo de outras pessoas. Mas tem um vídeo que eu vi de um candidato à presidência da República, o Renan Santos, ridicularizando quem tem neurodivergência, em especial a superdotação. Nesse vídeo, ele está atacando uma jornalista que fez uma pergunta para o Kim e estendeu ao Renan a impressão que ela tem que ambos têm o quadro de altas habilidades. Só isso. Ela não é psiquiatra, ela não estava tentando fazer diagnóstico, o raciocínio dela era como duas pessoas que são tão inteligentes usam as estratégias que vocês usam para mandar a mensagem de vocês. Será que vocês não conheceriam um caminho menos truculento? Foi só isso. E não estou aqui em defesa da jornalista, tá? Não a sigo, não a conheço, não tenho vínculo nenhum com ela. O senhor tá aqui com segurança. Usar eu ia falar, eu vi um muitas corte vezes não... que ela tá qualificando ali da faculdade, ela fala, Renan, e quem tem altas habilidades? Eu tenho provavelmente baixas habilidades e subdotação, tá? No vídeo, Renan Santos debocha da condição e diz que ele tem não altas habilidades, mas sim subdotação e baixas habilidades. Quando alguém neurotípico faz esse tipo de deboche, ele está dizendo que todo mundo é como ele, e se ele não precisou de nenhuma atenção ou cuidado especial, isso significa que ninguém precisa. E essa fala é muito perigosa, porque existem muitas famílias num sofrimento muito grande para conseguir algo que para muitos é trivial, levar o filho à escola. Porque de manhã a criança não consegue ficar com meia e sapato. Ela sente que a meia dói. Tem criança que mesmo no inverno não consegue ficar de casaco. A criança sente dor no braço quando tem um tecido sobre ele. Tem criança que tem náusea e pode chegar a vomitar se a roupa tiver um botão. Você sabe o que é isso? Eu também não sei. Mas isso existe e eu sou solidária com a dor de quem tem um filho com essa condição. Um filho que não pode ter o cabelo penteado porque quando alguém encosta, ele sente dor. Um filho que acaba tendo uma crise de desregulação emocional toda manhã porque para ir até a escola tem que ficar no cadeirão e tem que ficar preso com o cinto de segurança. E a criança não consegue ficar. E posso comentar uma coisa? É um comentário genérico sobre isso, que ela também fala, é um termo da moda. Acho que não tá nas redes do Kim, eu vi isso por aí. Realmente, tá aparecendo pra mim, muitos, vê se pra vocês estão aparecendo, vários perfis assim, e como é conviver com um superdotado? Quando alguém debocha de quem faz conteúdo, falando da dificuldade de convívio com superdotado, essa pessoa está compartilhando porque ela entendeu que a pessoa que ela ama tanto, sofria tanto no relacionamento porque não era compreendida. E como agora essa pessoa entendeu como é que a cabeça do outro funciona, ela quer compartilhar a informação para que a vida de outras famílias, outros casais, flua melhor. Pessoas com superdotação, 5 dicas de como lidar com elas. Quando alguém debocha, dizendo que é absurdo alguém fazer vídeo, dizendo, como o mundo não me compreende, essa pessoa teve que superar um grande medo que ela tem da exposição para, por generosidade, compartilhar como ela se sente, para que a mensagem dela
ajude outros superdotados a entenderem que eles não estão sozinhos. Você sabe que a incidência de superdotação gira em torno de 3 a 5% da população, mas aqui no Brasil a gente não tem esses diagnósticos, porque os profissionais da saúde não conhecem o quadro, as escolas, os profissionais da educação não conhecem o quadro, e por isso a gente está tão atrasado. Nos Estados Unidos, na China, existe um treinamento para toda professora da pré-escola, para que ela, ao identificar uma possibilidade de neurodivergência, incluindo a superdotação, essa criança já seja direcionada para avaliação, para que a partir daí seja oferecida para a criança a condição que ela precisa para continuar no contexto da escola. Pessoas com E aí tem os casos que são superdotados, tipo, ai, como o mundo não me compreende, sabe? A gente é hipersensível, a gente tem superdotação. Quando alguém ri de um superdotado que diz, olha como eu sofro, esse superdotado, ele está tentando compartilhar a dor de ter um cérebro que funciona diferente do da maioria da população. Um cérebro que, se ele estiver comendo e alguém falar a palavra lixo, instantaneamente ele sente o gosto do lixo na boca, ele sente o cheiro e ele não consegue mais comer. E esse adulto superdotado está tentando ajudar o outro adulto a pensar, você não está sozinho, eu estou com você, embora ninguém entenda a nossa condição. E as pessoas não entendem. O Renan Santos é a prova disso. Ele debochou, ele ridicularizou, ele humilhou quem tem essa condição. É isso que o superdotado enfrenta todo dia, em todos os contextos da vida dele. Gente, esta é a coisa mais narcisista que existe. Eu não sabia, Riso, que existia esse mundo. Quando alguém diz que alguém fazer um vídeo é algo muito narcisista, vamos entender um pouquinho. Ó, vou ler, tá? Narcisista é aquele que apresenta um padrão de comportamento focado em excesso em si mesmo. Busca constante admiração e demonstra pouco ou zero empatia pelos sentimentos dos outros. Tende a diminuir ou desvalorizar quem está ao redor. Quem é que está sendo narcisista? Quem faz um vídeo na tentativa de ajudar pessoas que estão em sofrimento? Ou quem olha para fora e critica? Gente, esta é a coisa mais narcisista que existe. Eu não sabia, Riso, que existia esse mundo. Porque o que acontece? Existe agora uma comunidade de geradores de conteúdo de superdotação em que eles se colocam como pessoas neurodivergentes, portanto quase como uma espécie de vítima. Só que olha só como o destino foi injusto, fez eles super inteligentes, Riso. Quando alguém ridiculariza quem faz conteúdo sobre superdotação, colocando essas pessoas quase como se fossem neurodivergentes, quem diz isso está equivocado. A superdotação é sim uma neurodivergência. Neurodivergência significa ter um cérebro que processa informação e sentimento de um jeito diferente do da maioria da população. Essa diferença não está só na inteligência. A inteligência é apenas um dos itens. Inclusive, tem superdotado que não tem pontuação alta em avaliação de QI, e nem por isso ela deixa de ser superdotada. Por quê? Porque todos os outros critérios do diagnóstico ela preenche, e ela de fato percebe o mundo numa intensidade muito maior. De fato, paladar, olfato, tato, ouvido, visão são aguçados. E de fato elas sofrem tentando sobreviver a um mundo que para elas é uma overdose de estímulo. Elas sofrem tendo um cérebro que não desliga nem para dormir. Elas sofrem quando elas tentam procurar ajuda e vão pulando em vários profissionais e ninguém identifica o que elas têm, porque o Brasil parou no tempo. Porque o Brasil não conhece a superdotação.
O profissional, para fazer um diagnóstico, ele precisa conhecer, senão ele não vê. E muitos profissionais, me incluo, fizeram uma formação excelente e tiveram professores muito bons, muito dedicados, mas que não ensinaram sobre superdotação, porque eles também não tiveram a oportunidade de conhecer, porque os professores deles não conheciam essa condição. O Brasil precisa sair desse atraso. Só que olha só como o destino foi injusto. Fez eles super inteligentes, Riso. Ai, meu Deus, que droga, hein? E quando alguém diz que o superdotado se coloca como se fosse vítima, coitado de mim, mas olha, Deus me fez inteligente, eu vou falar para você uma frase que eu ouvi de um superdotado. Ele fez um paralelo da reação que as pessoas têm quando ele tenta falar da superdotação com a situação de receber uma herança. Quando alguém recebe uma herança, quem está à volta, todo mundo olha para o dinheiro, para o bem material e fala, nossa, que sortudo, olha, ganhou uma bolada, tá rico, ganhou tanto dinheiro. Só o herdeiro sabe a dor de só ter recebido aquele valor porque perdeu alguém muito querido para ele. E essa pessoa não vai voltar mais. Aquela pessoa que protegeu, que pensou no futuro, não está mais aqui e nunca vai voltar. Isso dói e é uma dor que não é vista. A superdotação é a mesma coisa. As pessoas olham a inteligência e não enxergam as dificuldades que a pessoa tem a cada segundo da vida. E aí eles ficam gravando uns vídeos, né? Ah, então, porque e eu que vou explicar para uma pessoa pede uma informação para mim do tipo onde é o banheiro, e aí eu passo 1 hora explicando o surgimento do banheiro e como isso influencia nas galáxias. Ai, como você é complexo, né? Como você é inteligente, né? Quando alguém ri de um superdotado que tenta explicar a dor que ele sente, quando ele passa 1 hora explicando o caminho até o banheiro, quem faz essa ironia, quem tira sarro, não entende que esse superdotado está se abrindo na esperança de ajudar o outro e está tentando pedir socorro. Gente, eu não quero incomodar, eu não quero ser inconveniente, eu não quero ser chato, mas meu cérebro funciona desse jeito e eu não consigo ser como a maioria da população que fala o banheiro está lá. É assim, tudo eu tenho que ir até uma profundidade muito grande. Ai, como você é complexo, né? Como você é inteligente. E o objetivo de fazer esse vídeo não é se enaltecer, não é ser alvo de piedade de ninguém. É ajudar o outro a entender que essa pessoa que é tão rejeitada, na verdade tem um intuito bom, nobre. Ele não quer incomodar, ele quer ajudar. O superdotado é muito generoso, ele quer muito compartilhar. Quando ele aprende alguma coisa, quando ele sabe, ele sente um prazer enorme compartilhando. E isso muitas vezes é compreendido como arrogância, prepotência, ele se acha. Não é isso. Eu não sabia, eu não conhecia essa turma dos geradores e criadores de conteúdo sobre a vida dos superdotados. Quando alguém diz, eu não conhecia essa turma, eu não sabia desse pessoal, não sabia mesmo. Mas o desconhecido não é cada um individual que está fazendo conteúdo na tentativa de ajudar o outro. O que é desconhecido, o que é ignorado, é a condição da superdotação e da neurodivergência. Só que da mesma maneira que uma pessoa aí acabou externalizando, que não conhece, não sabe o que é, o superdotado ele enfrenta isso o tempo inteiro quando ele tenta explicar para alguém. É isso que ele escuta. É deboche, é bullying, ele é ridicularizado, ele é excluído. Ele e os pais que têm filhos com essa condição também. Ah, vai caçar uma couve, sabe? Vai, pelo amor de Deus. Vai caçar uma couve. Isso foi dito para pessoas que estão tentando ajudar e cuidar umas das outras. Imagina a dor de ter uma condição que desperta raiva nas pessoas. Olha essa manifestação de raiva.
esses grupos, essas pessoas que estão fazendo esses conteúdos, qual foi o ataque que eles fizeram? Qual foi o crime que eles cometeram para despertar no outro toda essa raiva, essa rejeição com essa intensidade? Só que é isso que o superdotado vive o tempo inteiro, todo dia. É isso. É esse tipo de sentimento que volta para ele. A cada vez que ele tenta fazer algo de positivo e para ajudar, ele é tratado dessa maneira, com esse deboche. Você já se imaginou vivendo num mundo onde finalmente você tem coragem de falar, já que agora outras pessoas, artistas, também estão criando coragem e estão se abrindo, e aí você se expõe e você é bombardeado com críticas dessa natureza? Essa é a vida do superdotado. E por isso muitos se fecham, por isso muitos deixam de falar o que pensam e sentem. Por isso muitos acabam se isolando, porque eles não conseguem entender. Se eu fiz algo que não foi uma violência contra ninguém, não foi uma agressão, eu estava tentando ajudar, e a pessoa direciona toda essa raiva, esse monte de crítica, de ironia contra a minha pessoa, então eu sou muito inadequado mesmo. Eu sou um ET, como eu tenho uma paciente que fala sempre isso, que ela se sente uma extraterrestre nesse mundo. Então é melhor não existir. Pelo amor de Deus, que coisa boba. É disso que as pessoas chamam de que coisa boba. É esse grau de dor e de sofrimento que é considerado bobo. Ai, não, você tem altas habilidades. Eu falei, tenho baixas habilidades. Tenho baixas habilidades e subdotação. Quem de fato tem rebaixamento intelectual, ridicularizado com essas palavras de baixas habilidades e subdotação, sabe bem qual é a dor de ser neurodivergente e não ser compreendido. Então para, entendeu? Para o quê? Para o quê? O que tem que parar são os ataques, são o bullying, o preconceito, a dificuldade em ter compaixão e empatia pelo outro. É isso que tem que acabar. Ninguém pode falar que uma pessoa que quer compartilhar a própria dor não tem o direito de fazer isso. A neurodivergência é uma condição do neurodesenvolvimento, ela não é escolha. E tem gente que estuda muito isso, e estuda todo dia, acompanha pesquisas que são realizadas em outros países e que fazem um trabalho lindo para tentar oferecer um contexto melhor para as nossas crianças, para os adultos também. Mas o foco, o objetivo maior é sempre para a criança pequena. Sabe por quê? Porque se essa criança não for vista, enxergada, identificada a tempo, ela vai ter quadro de ansiedade, depressão, fobia social, automutilação e até suicídio. Então a ideia é sim continuar falando, porque essa informação tem que chegar para todo mundo que se relaciona e que trabalha com criança muito pequena. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a condição de vida que a gente pode oferecer. Então fale, continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz. O senhor tá aqui com segurança. Os alvos, eu vi um muitas corte vezes não... que ela tá qualificando ali da faculdade, ela fala, Renan, e quem tem altas habilidades? Eu tenho provavelmente baixas habilidades e subdotação, tá? Eu tenho que concordar com esse ponto, né? É muito possível mesmo que não exista um quadro de altas habilidades. Sabe por quê? Porque o superdotado, ele é extremamente generoso, bondoso, caridoso. O superdotado, como ele tem uma compaixão, uma empatia muito grande e um desejo genuíno de ajudar o outro, ele está sempre disponível para aceitar. O superdotado não julga. O superdotado não fala bobagem. Pelo contrário, ele vai estudar tudo na profundidade antes de falar.
O superdotado, por mais que ele estude e se aprofunde, ele ainda acha que ele não sabe sobre o assunto. O superdotado não ataca grupos, porque ele quer a harmonia. O superdotado, ele pensa primeiro no coletivo, para depois pensar no individual. E ele tem uma dificuldade em ser mais agressivo até quando ele precisa se defender. Ele tem muita dificuldade em se defender. O superdotado tem um senso de justiça tão forte, mas tão forte, que tira o sono, que tira o foco dele, da própria vida. Eu atendi uma superdotada brasileira que nunca esteve na faixa de Gaza, mas ela estava indignada como as pessoas conseguiam dormir, sabendo que tinha gente lá, correndo risco de vida. E ela deixou de trabalhar, deixou de cuidar da própria filha para se colocar à disposição de fazer um trabalho de escuta ativa, de conversar com jovens que estavam à beira da morte, pessoas que ela nunca conheceu, pessoas que ela nunca viu, pessoas que não têm a mesma religião que ela, não tem nada em comum, mas o desejo dela de ajudar e a indignação que ela sente é tão grande que a leva a abrir mão do que é da vida dela para pensar no outro. Esse é o superdotado. Por isso, quando o superdotado tem que explicar como faz para chegar no banheiro, ele corre esse risco de falar o que é considerado para o padrão demais, porque ele acha muito interessante saber a história do banheiro e ele tem muito desejo de compartilhar para que todo mundo saiba também. O superdotado, ele tem um funcionamento que é o extremo oposto do narcisismo. O superdotado, ele nunca está em primeiro lugar. O coletivo vem antes. Eu não sou influencer, eu não tenho seguidores, mas tem gente que tem, e tem acesso a jovem. E o jovem está ouvindo esse tipo de bobagem. O mesmo jovem que está com muita dificuldade em permanecer em sala de aula, na escola, na faculdade. O mesmo jovem que está enfrentando muita dificuldade na entrada no mercado de trabalho, porque ele se sente inadequado, estranho o tempo inteirinho. E quando ele tenta interagir, ele escuta que ele é arrogante. O jovem que não consegue dormir porque está preocupado sabendo que existem pessoas ainda soterradas depois de um terremoto. O jovem que não consegue fazer uma prova de Enem ou vestibular porque o barulho do ventilador da sala de aula ganha um espaço muito grande na mente dele e ele não consegue fazer o que ele sabe. E quando eu ofereço um laudo para que essa pessoa possa fazer prova numa sala especial ou ter uma hora a mais de prova, esse superdotado me diz: não, eu não acho justo. Olha o senso de justiça. Eu ouvi de um superdotado que ele ficou muito mal quando ele recebeu o diagnóstico, porque ele entendeu que ele conquistou coisas na vida dele por conta da inteligência. E se ele tem uma inteligência que é maior do que a maioria da população, que mundo é esse? Não é justo com as pessoas que não têm tanta inteligência. Ele não ficou se sentindo maravilhoso, ele não saiu por aí fazendo propaganda e achando que ele é melhor do que os outros. Muito pelo contrário, ele se sentiu mal, porque o desejo dele era viver num mundo onde todo mundo tem possibilidades. E ele negligenciou as dificuldades que o quadro traz. Mas ele ficou incomodado com a inteligência porque ele considerou uma grande injustiça. Eu já atendi superdotado que me pediu para que eu o internasse num hospital psiquiátrico, porque ele não estava aguentando a cabeça dele, com toda a intensidade, com toda a profundidade. E ele estava com medo muito grande de tirar a própria vida. E quando ele chega nesse ambiente hospitalar, o profissional que o atende lá diz para ele que ele tem transtorno de personalidade borderline e dá um livro sobre isso para ele ler. Essa é a realidade do superdotado.
Já atendi superdotado que chegou para mim com diagnóstico de toque, porque o profissional não conhecia, não conseguiu fazer o diagnóstico adequado. Com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, porque o profissional entendeu essa intensidade como uma oscilação de humor, classificou errado e medicou errado. Então, quando uma pessoa pública e que de fato exerce influência em jovens fala esse monte de bobagem, ela está prestando um grande desserviço para a sociedade brasileira. A gente já está atrasado demais e agora a gente está só começando a tentar a recuperar um pouquinho desse tempo perdido, com muita dificuldade, porque ninguém apoia, ninguém quer falar sobre isso. Ninguém, isso não dá voto, não dá ibope. Diferente do que alguns pensam, isso não é modinha, isso é sofrimento intenso para muita gente que não tem para onde correr. E quem fala sobre isso e de fato é influenciador, tem uma responsabilidade muito grande. Então você que faz conteúdo para ajudar, siga fazendo. Faça mais do que nunca, porque isso que aconteceu só mostrou para a gente uma coisa que a gente já está cansado de saber. De fato, o mundo não entende o superdotado. Coloquei na descrição desse vídeo o link para o vídeo completo do Renan. Se você quiser ver, é só clicar. Agora eu vou mostrar fotos de comentários que o vídeo do Renan recebeu.